A maior dúvida que tem pairado na cabeça da maioria das pessoas na primeira vez que ouviu falar desse termo é justamente o que é esse tal do metaverso. Depois que essa dúvida se proliferou na cabeça das pessoas na mesma velocidade e intensidade que o Covid-19 se espalhou em todo mundo, esse tema passou a ser amplamente debatido e na internet muita gente tem tentado explicá-lo. Só que, no entanto, esse assunto aí, apesar de ser simples, por ser novo, tem parecido tão complexo, dificultando muitas vezes explicá-lo, até mesmo para quem já é mais esclarecido. Isso tem acontecido porque o conceito trazido pelo metaverso realmente foge completamente dos padrões sociais que nós estamos acostumados nos dias de hoje. Então, se você quer entender melhor o que é o metaverso, me acompanhe nesse vídeo de hoje. Mas antes que eu me esqueça, eu quero te pedir encarecidamente, deixe o seu like, se inscreva no canal, para que eu possa saber se realmente você gostou desse conteúdo que eu preparei com muito carinho para você. Então vamos para o nosso vídeo de hoje entender de uma vez por todas o que é o metaverso. Ao fazer uma pequena busca aí na internet sobre o que é o metaverso, você vai encontrar aí todo tipo de explicação. Infelizmente, a maioria delas estão erradas e até mesmo distorcidas. Você vai encontrar aí pessoas dizendo que o metaverso é uma espécie de jogo, que é uma nova internet ou até mesmo que é uma nova tecnologia super avançada que veio para poder acabar com o mundo e até mesmo extinguir a humanidade. Veja só. Só que definitivamente todas essas explicações só têm causado mais confusão na cabeça de quem está tentando compreender esse tema agora. Não sei se é o seu caso, mas talvez você tenha chegado até aqui por meio dessa caminhada aí de buscar um conhecimento aqui, buscar outro conhecimento ali, mas você até agora não sentiu a sensação de que as coisas realmente ficaram claras para você. E eu realmente confesso que explicar o metaverso, apesar de estarmos no ano de 2022, é algo um pouco aí complicado para a maioria das pessoas. Mas fazendo uma analogia, seria como a gente explicasse o conceito de internet quando ela surgiu lá nos anos 60, deixando ele claro para as pessoas daquela época como é que é essa tecnologia que era recém-descoberta e impactar na vida dessas pessoas e como tem impactado aí nos dias de hoje. Mas é claro, não se preocupe que o meu principal compromisso aqui é acabar de uma vez com essa peregrinação em busca da compreensão do metaverso, exatamente te explicando de uma forma muito clara e simples sobre o que é o metaverso e como você fará parte desse futuro muito breve. Então vem a pergunta que não quer calar, o que é o metaverso? Bem, o metaverso ele é um novo conceito que ganhou destaque recentemente ali quando Mark Zuckerberg anunciou em outubro de 2021 que a empresa do Facebook a partir de então passaria a se chamar Meta e teria como principal objetivo a construção aí do metaverso. E a partir de então, esse assunto viralizou na internet, passando a fazer parte da nova perspectiva de futuro das pessoas. Foi então que muitas dúvidas passaram a surgir e a principal delas, afinal, o que é esse metaverso? Bem, o termo metaverso ele é formado pela junção de duas palavras, meta mais universo. A palavra meta significa além, depois de tudo, enquanto a palavra universo significa a soma de um espaço e de um tempo. Então, dessa forma, nós podemos concluir aí que o termo metaverso representa um universo além do nosso, ou seja, um outro universo composto por um novo espaço-tempo, que no caso poderia ser uma espécie de mundo virtual. Então, dessa forma, a palavra simples, que é metaverso, pode ser explicado como um ambiente virtual imersivo composto aí por um espaço, por um tempo, independente aí do mundo real, capaz de que você pode reproduzir experiências que a própria vida real te proporciona. Seja para ampliar seu horizonte, criar novos universos, e essa realidade paralela com infinitas possibilidades com a construção de uma vida social, também a organização de reuniões ou até mesmo interatividade de jogos, tudo isso aí por meio de avatares. Só que eu imagino que com essa explicação você já deve ter logo pensado, olha, opa, mas isso aí já existe, não parece ser algo tão novo assim. Inclusive, já vi jogos que oferecem tudo isso. Olha, se você pensou isso, em certa parte aí você tem razão. E na verdade, o termo metaverso é um conceito bem mais antigo aí do que parece. Apesar disso aí ter ganhado vida, ter ganhado destaque apenas agora, o termo apareceu pela primeira vez em um livro de ficção científica chamado Snow Crash, escrito pelo autor Neil Stephenson e publicado em 1992. E nesse livro, o autor apresentou o metaverso como algo utilizado pelas pessoas para elas escaparem da realidade. Então, dessa forma, as pessoas acabavam vivendo em um mundo virtual através de seus avatares.
Só que, no entanto, apenas esse conceito é antigo, mas a capacidade de realmente dar vida a esse conceito se tornou possível somente agora e você vai entender o porquê. Prova disso é que o anúncio aí de Mark Zuckerberg sobre as novas ações do Facebook para poder criar o metaverso em 2021 não foi a primeira vez que a humanidade tentou dar vida a esse conceito. Por exemplo, lá em 2003, a empresa Leading Live lançou um jogo baseado em um ambiente virtual tridimensional chamado Second Life. E o objetivo desse jogo era justamente o quê? Simular a vida real e fazer com que as pessoas construíssem uma vida dentro desse jogo. Tudo por meio de uma interação social através de avatares. E no início, esse jogo realmente atraiu muitos investimentos, várias pessoas passaram a se relacionar ali dentro, comprar imóveis, fazer todo tipo de investimento dentro dessa realidade virtual que ele oferecia. Só que, no entanto, com o passar do tempo ali, o projeto não foi para frente e muitas pessoas acabaram perdendo interesse sobre o Second Life e o que ele oferecia. Mas mesmo que tivesse dado certo aí, esse projeto jamais poderia ser considerado uma espécie de metaverso. Apesar dele oferecer interação social, realidade virtual, ele não foi capaz de oferecer nenhum dos 3 elementos essenciais que compõem o metaverso. E ali em 2016 também nós tivemos o lançamento do jogo, que é o Pokémon Go, que é um jogo eletrônico ali, free to play, voltado para smartphones. E o jogo foi uma febre mundial e ele permitia que os jogadores fizessem a captura, fizessem batalhas, treinar avatares virtuais chamados aí de Pokémons. E o Pokémon Go, ele oferecia o quê? Aos seus jogadores experiências de realidade aumentada. Diferentemente aí do Second Life, que oferecia apenas aos seus usuários a experiência de interação social por meio de uma realidade virtual. Já em 2020, ali, com o advento da pandemia devido ao Covid-19, o cantor Travis Scott decidiu fazer uma mini turnê ali dentro do jogo do Fortnite. E esse evento foi um dos maiores atos dentro do Fortnite, que contou com a participação de mais de 27 milhões de jogadores únicos durante o seu show, batendo assim o recorde de evento mais assistido do Battle Royale, que é um tipo de gênero de jogo eletrônico que mistura elementos de exploração, de sobrevivência e procura de armas e equipamentos. E durante o seu show, os participantes puderam então dançar e interagir com outras pessoas por meio de seus avatares. Só que esse evento dentro do jogo do Fortnite foi talvez então a experiência mais próxima aí que as pessoas tiveram em relação a esse conceito do metaverso. Mas apesar de toda essa tecnologia envolvida, ainda assim nós não podemos considerar isso como uma espécie de metaverso. Mas então, o metaverso é uma espécie de jogo, Patrícia? Olha, certamente nessa altura do campeonato não deve ser novidade para você, nem para mais ninguém, que o metaverso é um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído então pela soma da realidade virtual, da realidade aumentada e também da internet. Ou seja, tudo que um jogo pode oferecer. E talvez essa seja a visão restrita do metaverso que leva as pessoas realmente a confundi-lo com uma espécie de jogo. Mas, por mais que um jogo possa oferecer esses 3 tipos de tecnologias, para ele efetivamente ser considerado um metaverso, ele precisa oferecer mais 3 conceitos importantes, que é a identidade digital, um sistema de valores e a experiência de imersão. Porque, na verdade, são esses conceitos que vão sustentar a ideia do metaverso como seus principais pilares. Então, vamos lá. Dessa forma, tudo que não tiver esses 3 conceitos não pode ser considerado uma espécie de metaverso, por mais que estruturalmente eles sejam capazes de oferecer aí os seus usuários alguma espécie de experiência de realidade virtual, que ele ofereça realidade aumentada por meio da interação social através da internet, como por exemplo jogos que eu já falei nos vídeos anteriores, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido melhor o que é esse metaverso. Então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser um dos primeiros a receber os próximos vídeos.